pega um táxi e vai até a casa do seu pai, e o motorista não lhe reconhece, é claro, que é uma história muito bonita, que é semelhante a alguém, quer dizer, aquela obra do seu Geraldo que ficou na cultura, na lembrança das pessoas, por gente que talvez nem o reconhece, nem saiba. Como é que é esse momento emocionante? Eu pego um táxi, estava me dirigindo para a casa do meu pai, inclusive até para fazer as gravações, né, que depois orientaram o livro. E o motorista disse, o senhor vai nesse endereço? Eu me lembro que eu assistia cinema na esquina dessa casa. Tinha alguns lugares que a gente marcava na calçada e tinha um senhor lá, o seu Geraldo, ele projetava pela janela o filme e a gente assistia na calçada, ao ar livre, né? Então é interessante porque alguém conta uma história da minha vida, né? Especialmente daquilo que eu participei, que eu presenciei, cansei de ver a Elis Regina, por exemplo, né? Brigando pelo lugar dela na calçada, que estava escrito lá o nome dela, né? No quadrado, a pedra, que era o nome dela, o lugar dela assistir o filme, né, que passava. E que era apenas Elis, amiga da Lides. Da minha irmã, né? As duas se criaram juntas ali, né? Então é interessante, alguém conta uma história da tua vida sem saber que tu é parte daquela história. Sem dúvida, né? Que tu está lá dentro da casa assistindo o filme, né? Ou na calçada. E quando o seu Geraldo leva todos para o cinema, de forma virtual e real? Como é que eu vou dizer isso? De forma virtual e real, é difícil saber quando é real, quando é virtual, né? Eu acho que essa história, por exemplo, para mim soou como uma história virtual, né? Embora eu fosse sujeito do processo, né? Mas no dia a dia, no trabalho, no dia a dia, era a história real. Nós vivíamos o assunto cinema diariamente, né? Então essa é a parte fantástica. E quando era cinema virtual, eu posso dizer a presença do meu pai em vários filmes do Teixeirinha, né? Acho que é uma outra presença importante, né? A família toda participou de alguma forma dos filmes, né? Principalmente no Teixeirinha Sete Provas, onde meu pai faz um papel de um lord inglês. É interessante tu conviver com aquelas pessoas que tu assiste no cinema, né? Então acho que essa é a parte virtual mais interessante. E o dia a dia era uma luta constante, né? E a gente percebe lendo o livro aqui, porque é claro que você, como professor de história, como pessoa ligada à política e como pessoa ligada a um contexto, nós vamos conversar depois, da história do país, o cinema, a sala de projeção, a distribuição, refletindo o momento político que o país vai vivendo, né? Quer dizer, seu pai é um homem de muita argúcia, também uma pessoa de cultura aprofundada, vai percebendo, e às vezes ele antecipava na sala de projeção aquilo que aconteceria na política daí a 15, 20 dias, ou de pessoas que circulavam ali de uma forma e depois aparecem. Eu vou dar um exemplo aqui, não resisto. Enio Andrade, por exemplo, circulava ali pelo bairro, ou a própria relação com o Leonel Brizola, mas também pessoas que na época da morte do Getúlio, depois no golpe de 64, circulavam como alugadores, desculpe essa palavra, né, ou frequentadores do cinema, e depois estão atrás de uma mesa revestidos ou de autoridade ou sofrendo repressão, quer dizer, todos se encontravam na sala de cinema e nas Anirati Filmes, né? Eu acho que um exemplo mais típico disso foi já depois de 64, 65, aonde o PTB foi o partido que foi bastante atingido no Rio Grande do Sul. E meu pai sempre teve muitos amigos, até porque se criou junto com o Brizola, sempre teve muitos amigos na política e no PTB, aonde ele era filiado, né? E uma ocasião, o general Furtado, né, uma pessoa muito introvertida, muito sisuda, né? Ele era exibidor do meu pai, ele alugava o filme. Mas ele ia lá sempre alugar e meu pai nunca, mesmo antes de 64, nunca cobrava para o general Furtado, personagem interessante. E depois ele tinha a tarefa de fazer a repressão ao PTB, né? E ele tinha prendido muito amigos do meu pai. Então tu imagina a situação, o general Furtado se dirige ao escritório do meu pai para alugar um filme
E o meu pai não resiste, né? E disse, general, tem muitos amigos com o senhor. E eles estão lá, sofrendo. E ele, o general Furtado, não disse uma palavra. Pegou o filme e levou, como ele sempre fazia, no fim de semana. 2 semanas depois, alguns dos amigos do meu pai foram libertados, né? Ninguém sabe por quê. Mas eu acho que aquelas palavras calou fundo no general Furtado, né? Porque aquela repressão era absurda e não havia razão. Mas misteriosamente apareceram libertados, alguns foram embora, inclusive do Rio Grande do Sul, aproveitaram a oportunidade, estarem livres e saíram do Rio Grande do Sul e desapareceram por muito tempo, né? Alguns se autoexilaram e etc. Mas então são momentos difíceis, que num balcão tu tem 2 amigos que, separados por uma força de repressão, e que um deles possui os amigos do outro sob tortura, né? Então, são momentos difíceis, né? E foram todos eles marcados assim, né? Toda uma geração, né? Toda uma geração marcada assim. Então, gostou de fazer um intervalo? Ok. Bem pequenininho, porque a gente vai voltar falando dessa fascinante vida projetada na tela de um livro que você fez aqui com o seu Geraldo Zanirati e a dona Ironita também, Sem que é a dúvida, personagem sem principal junto com ele aqui. Sem tá dúvida. bom? Nós já voltamos, tá? Ok. Estamos conversando hoje com o professor de História e memorialista José Augusto Zanirati. Nós já voltamos. Nosso convidado de hoje é o professor de História e memorialista José Augusto Zanirati. José Augusto, nós estávamos aqui no intervalo e algumas partes deliciosas históricas do seu livro que eu queria compartilhar com todos que estão nos acompanhando. Por exemplo, né, o comprador de ratos na revolta da vacina. Depois, a história do cubeiro. Isso o Moacir Scliar, que é seu conterrâneo, tem falado disso, né? Seu pai viveu isso. Meu pai viveu ali a época do cubo, né? O cubeiro. O que é o cubeiro? Isso é década de 20, década de 30, né? As cidades de Porto Alegre tinham a entrega do leite, como a entrega do pão, né? O que muitos já conhecem e se acostumaram com essa ideia do passado. Mas em Porto Alegre tinha a história do cubeiro, que era uma carroça que passava com vários cubos. E esses cubos, eles eram colocados dentro do banheiro, substituídos, né? Então tudo que se fazia no banheiro era acumulado nesse cubo e toda semana era trocado o cubo. E meu pai sempre comentava a história do cubeiro, que é uma história, para mim, desconhecida, né? Porque quando eu nasci já não existia mais, toda a cidade já tinha a parte de esgoto, né, adequada. Mas eu fiquei me lembrando, imaginando, né, a carroça passando para trocar o cubo. Um serviço público de troca de latrinas. De latrinas. Na realidade era um cubo cilíndrico, né, metálico, que era substituído pelo outro quando estava cheio, né? Então ele acabou pegando todas essas transformações da vida urbana de Porto Alegre e de todas as cidades médias e grandes. Como é o caso do gasômetro também, né? Gasômetro, né? Que era o gás encanado. Em Porto Alegre tinha gás encanado, né? Depois começou a dar muitos problemas na década de 30, e aí então foi desativado o fornecimento de gás encanado. Que hoje é uma área tombada lá. Já foi um presídio, né? Sim. Durante a Segunda Guerra Mundial foi um presídio onde se pegava os imigrantes que possuíam equipamentos de ondas curtas, que podia se ouvir informações da Alemanha, da Itália, nazista, né? E então esse pessoal foi apreendido ali, chegou a ser presídio. Hoje é tombado, é um lugar de arte, de cultura, de teatro. Pois é, você toca num episódio que muitas vezes a gente tem insistido aqui, que é a repressão que os descendentes originários da Alemanha, Itália e Japão principalmente sofreram, né? Você relata aqui que tinha lista em que as pessoas tinham que declarar seus aparelhos receptores. Exatamente. Se fosse da marca alemã Telefunken, então estava destinado... Havia uma preocupação muito grande com a comunicação dos imigrantes com o mundo nazifascista, né? Então havia essa preocupação e as pessoas tinham que declarar, e algumas inclusive eram presas, suspeitas de colaboradores do regime. A chamada nacionalização das escolas, coisas mesmo do Estado Novo, né? Assim como o Getúlio aparece aqui.